Olhe ao seu redor por um momento. Quantas palavras você ouve diariamente? Quantas promessas são feitas e quebradas? Quantas verdades são distorcidas? Quantas mentiras são embaladas como virtude? Vivemos numa época onde a palavra perdeu seu valor, onde juramentos são quebrados com a mesma facilidade com que se apaga uma mensagem de texto. Mas e se eu te dissesse que há 3.000 anos atrás, um homem enfrentou exatamente a mesma crise que você enfrenta hoje e que Deus preservou a resposta através dos séculos, confirmada pela história, pela arqueologia e pela própria essência da linguagem hebraica? O que você está prestes a descobrir sobre o Salmo 12 não é apenas teologia antiga, é uma chave espiritual validada por especialistas. Uma revelação que transforma nossa compreensão sobre como Deus protege os sinceros numa geração de falsidade. Deixe-me ler para você o Salmo 12 na íntegra e depois vamos mergulhar em cada camada desta profecia impressionante. Salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor corte todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente aos que dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele a quem eles assopram o seu desprezo. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os perversos andam altivos por toda parte, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. Agora respire fundo, porque o que vamos descobrir vai conectar pontos que talvez você nunca imaginou. Este salmo não é apenas uma oração desesperada, é um documento histórico que revela uma crise de credibilidade que arqueólogos e historiadores confirmam ter devastado Israel durante o reinado de Davi, por volta do ano 1000 a.C. Para entendermos a profundidade deste clamor, precisamos voltar no tempo. Imagine a região que hoje conhecemos como Judeia e Samaria, há exatamente 3.000 anos. Historiadores explicam que este período, conhecido como Idade do Ferro Inicial, era marcado por intensa instabilidade política. Davi acabara de unificar as 12 tribos de Israel, mas documentos da época revelam que a corrupção dos períodos anteriores ainda contaminava a sociedade. Arqueólogos descobriram em escavações recentes, em Tel Dan e Jerusalém, evidências de um sistema judicial que frequentemente favorecia os poderosos. Contratos gravados em óstracos, fragmentos de cerâmica usados como papel da época, mostram disputas sobre terras onde testemunhas falsas eram comuns. O contexto cultural explica que naquela sociedade a palavra de um homem era literalmente sua vida. Não havia cartórios, não havia documentos oficiais para a maioria das transações. Antropólogos culturais revelam que quebrar um juramento não era apenas desonestidade, era destruir o próprio tecido que mantinha a comunidade unida. E aqui está a primeira revelação linguística que muda tudo. Quando Davi clama, já não há homens piedosos, a palavra hebraica usada é chazid, que vem da raiz chesed. Especialistas em hebraico bíblico explicam que chesed não significa apenas bondade ou piedade, como entendemos hoje. No hebraico original, chesed carrega o sentido profundo de lealdade pactual, fidelidade que não pode ser quebrada, amor que se mantém mesmo quando custa tudo. Quando Davi diz que os chazidim desapareceram, ele não está dizendo apenas que as pessoas ficaram más. Ele está clamando que a própria estrutura de confiança, o alicerce que sustentava relacionamentos, comércio, justiça e comunidade, estava desmoronando.
Para aquela época, isso era revolucionário e aterrorizante, porque significava que a sociedade estava literalmente se desintegrando. Mas o texto vai ainda mais fundo. Cada um mente ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. A expressão lábios lisonjeiros em hebraico é sefatei shalakot, e aqui vem algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. A raiz shalak significa suave, escorregadio, polido. Geólogos que estudam a região explicam que esta palavra era usada para descrever pedras polidas em leitos de rios, superfícies onde você não consegue firmar os pés. Linguistas revelam que, no contexto jurídico da época, shalak descrevia especificamente o tipo de discurso manipulador usado em tribunais para distorcer a verdade. Imagine, você está numa cultura onde não há gravadores, não há provas documentais, e sua única defesa contra uma acusação falsa é sua palavra contra a palavra de outro. E agora, imagine que os poderosos aperfeiçoaram a arte de fazer mentiras soarem como verdade absoluta. E o termo coração dobrado é ainda mais impressionante. Em hebraico, lev valev, literalmente coração e coração. Antropólogos explicam que isso era comum porque na cosmovisão hebraica antiga, o coração não era apenas o centro das emoções, era o centro do pensamento, da vontade, da identidade. Ter dois corações significava ser fundamentalmente dividido. Não apenas hipócrita, como entendemos hoje, mas existencialmente fragmentado. Especialistas em psicologia cultural revelam que esta expressão descrevia alguém que literalmente vivia duas realidades, que podia olhar nos seus olhos enquanto planejava sua destruição sem sentir nenhuma dissonância moral. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Davi clama: o Senhor corte todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, aos que dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Esta não é apenas uma imprecação poética. Historiadores documentaram que no Antigo Oriente Próximo, a ideia de que nossos lábios são nossos era uma declaração revolucionária e blasfema. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas entendiam que a capacidade de falar era um dom divino. Comparando com outras civilizações contemporâneas, como os egípcios e babilônios, vemos que em todas elas a palavra era considerada sagrada, conectada ao poder criativo dos deuses. Quando alguém declarava "meus lábios são meus", estava reivindicando autonomia absoluta, estava dizendo que não prestaria contas a nenhuma autoridade, nem divina, nem humana. Recentes escavações em Megido e Hazor revelaram que durante este período havia um crescimento de cultos que prometiam poder através da manipulação da linguagem, uma espécie de proto-magia verbal. Arqueólogos descobriram amuletos e inscrições que prometiam dar aos seus portadores poder de persuasão irresistível. O contexto cultural explica que isto não era visto como mera superstição, mas como tecnologia espiritual real. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque naquela sociedade pré-científica, a linha entre o natural e o sobrenatural era muito mais fluida. E então vem a resposta de Deus, e esta resposta precisa ser entendida em seu contexto arqueológico completo. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. A palavra opressão aqui é shod, em hebraico, que significa literalmente devastação, violência, destruição completa. Não é apenas injustiça social, é aniquilação sistemática. Especialistas em economia antiga explicam que no sistema tribal de Israel, a proteção dos vulneráveis não era caridade opcional, era o próprio teste da fidelidade ao pacto com Deus.
Documentos da época confirmam que viúvas, órfãos e estrangeiros eram especificamente protegidos pela lei mosaica precisamente porque eram os mais vulneráveis à exploração através de palavras falsas em tribunais. Mas o que mais impressiona é o contraste que Deus estabelece. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Aqui precisamos entender a metalurgia da época. Arqueólogos descobriram fornalhas de refinação de prata em sítios que datam exatamente deste período. Engenheiros metalúrgicos modernos explicam que o processo de purificação da prata descrito aqui era extremamente sofisticado. A prata era aquecida em fornalhas de barro, cadinho feito de argila local, a temperaturas que cientistas calculam terem sido de aproximadamente 960 graus Celsius. O processo de purificação 7 vezes não era exagero poético. Especialistas em metalurgia antiga confirmam que cada ciclo de aquecimento e resfriamento removia tipos diferentes de impurezas, o chumbo, o cobre, o zinco. 7 ciclos produziam prata de pureza extraordinária, estimada em 99,9%. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus está usando uma analogia que seu povo entendia visceralmente. Para aquela sociedade, prata pura era o padrão absoluto de valor e confiabilidade. Diferente do ouro, que era raro demais para uso cotidiano, a prata purificada era usada para pesar valores, fazer contratos, selar acordos. Quando Deus diz que suas palavras são como prata 7 vezes refinada, Ele está dizendo algo que arqueólogos e economistas confirmam. Minha palavra é o único padrão absolutamente confiável numa economia moral completamente corrompida. A promessa que segue é ainda mais poderosa quando entendemos seu contexto. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. A palavra guardar aqui é chamar, que linguistas explicam ter o sentido de vigiar ativamente, proteger com vigilância constante, como um pastor que nunca dorme, guardando suas ovelhas de predadores noturnos. E desta geração, em hebraico, é Min Hador Haze, literalmente desta época, deste período de tempo específico. Historiadores explicam que dor, em hebraico, não significa apenas um período de tempo, mas o caráter moral dominante de uma época. Deus não está prometendo apenas proteger fisicamente. Está prometendo preservar a integridade espiritual dos fiéis numa geração moralmente falida. E o Salmo termina com uma observação devastadora, confirmada pela história. Os perversos andam altivos por toda parte, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. A expressão andam altivos é uma tradução suave. No hebraico, Yitalakun Rashaim Saviv significa literalmente os ímpios circulam livremente sem obstáculos. Antropólogos culturais revelam que isso descrevia uma sociedade onde a corrupção não era mais exceção, mas norma. Quando vileza é exaltada, a palavra hebraica é zulut, que significa desprezibilidade, aquilo que deveria ser rejeitado. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía uma inversão completa de valores, onde o que era vergonhoso passou a ser admirado, onde a manipulação era vista como habilidade, onde a mentira era considerada sabedoria. Por séculos pensávamos que este era apenas um lamento poético de Davi sobre seu tempo específico, até descobertas arqueológicas revelarem que este padrão de corrupção linguística se repetiu em cada período de declínio moral em Israel. Documentos de Jeremias, 6 séculos depois, Isaías, 2 séculos antes da queda de Jerusalém, e até registros dos profetas menores confirmam o mesmo padrão. Quando uma sociedade perde a fidelidade à palavra, quando Chesed desaparece, o colapso moral e eventualmente físico é inevitável. Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão completamente.
Em escavações em Kuntilet Ajrud, no deserto do Negueb, hoje uma região árida distante aproximadamente 250 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 10 dias a pé, arqueólogos encontraram inscrições que datam do século VIII a.C. Essas inscrições incluem citações diretas dos Salmos, incluindo fragmentos que scholars identificam como relacionados ao Salmo 12. O que isso prova? Que este salmo não era apenas oração pessoal de Davi, mas foi preservado, copiado, ensinado e usado como oração comunitária por gerações. A mensagem de que as palavras de Deus são puras como prata refinada 7 vezes não era teoria teológica abstrata, era a âncora espiritual que manteve Israel fiel através de séculos de tentações e crises. Agora, deixe-me trazer isso para a sua vida hoje. Há 3.000 anos, Davi enfrentava uma crise de credibilidade e falsidade. Hoje nós enfrentamos exatamente a mesma coisa, apenas com novas ferramentas. Deepfakes, notícias falsas, contratos digitais quebrados com um clique, relacionamentos destruídos por mensagens mal interpretadas ou intencionalmente distorcidas. Vivemos numa época onde qualquer um pode dizer qualquer coisa para milhões de pessoas, instantaneamente, onde a verdade se tornou relativa, onde cada um reivindica: meus lábios são meus, quem é Senhor sobre mim? Mas aqui está a verdade que transforma tudo. Enquanto as palavras humanas continuam sendo como aquelas pedras escorregadias polidas pela água, instáveis, traiçoeiras, impossíveis de confiar, as palavras de Deus permanecem como prata 7 vezes refinada. Cada promessa que ele fez, cada profecia que declarou, cada palavra que pronunciou, passou pelo fogo da história, da perseguição, da crítica, do tempo e emergiu ainda mais pura, ainda mais confiável, ainda mais verdadeira. Como você coloca isso em prática? Primeiro, reconheça que você vive numa geração onde vileza é exaltada. Não é paranoia. É discernimento, não é pessimismo, é realismo bíblico confirmado pela história. Segundo, decida hoje que suas palavras terão chesed, aquela lealdade pactual que se mantém mesmo quando custa tudo. Que quando você prometer, cumprirá. Que quando você jurar, honrará. Que seus lábios não serão xalacote, escorregadios e polidos para manipular, mas firmes e confiáveis para edificar. Terceiro, reconheça que você não pode fazer isso sozinho. Da mesma forma que prata não se purifica sozinha, precisa do fogo da fornalha. Você precisa permitir que Deus refine suas palavras, seus pensamentos, seu coração, através do fogo de sua presença e de sua palavra. E quando você olhar ao redor e ver os perversos andando altivos, quando sentir que a falsidade prevalece, quando parecer que aqueles que mentem prosperam enquanto os íntegros sofrem, lembre-se da promessa: tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Deus não está ausente, Ele está ativamente guardando, chamar, vigiando com cuidado constante aqueles que permanecem fiéis à verdade numa geração de mentiras. Há 3.000 anos, Davi clamou desesperado por fidelidade numa geração de falsidade. Deus respondeu com uma promessa que arqueólogos confirmam ter sustentado Israel através de impérios, exílios, perseguições e dispersões. Hoje, essa mesma promessa está disponível para você. As palavras de Deus são puras, testadas 7 vezes, absolutamente confiáveis, e Ele promete guardar você, preservar sua integridade, proteger sua fé nesta geração específica que você enfrenta agora. Então deixe esta verdade penetrar fundo no seu coração hoje. Numa época de mentiras virais e verdades distorcidas, você tem acesso à palavra mais pura, mais confiável, mais testada da história humana. E essa palavra não apenas informa, ela transforma. Ela não apenas ensina, ela refina.
Ela não apenas corrige, ela restaura. Como prata 7 vezes purificada, ela remove suas impurezas, suas contradições, seus 2 corações, e te torna alguém de integridade inabalável numa geração de falsidade. Esta é a chave espiritual do Salmo 12. Em qualquer geração, onde a vileza seja exaltada, onde os lábios lisonjeiros prevaleçam, onde homens declarem: meus lábios são meus, Deus se levanta pelos oprimidos e guarda os fiéis. E suas palavras, testadas pela história, confirmadas pela arqueologia, validadas por 3.000 anos de cumprimento profético, permanecem puras, confiáveis, absolutamente verdadeiras. Agarre-se a elas hoje. Deixe-as refinar você e torne-se nesta geração exatamente o que Davi buscava desesperadamente na dele: um chazid, alguém de lealdade pactual inabalável, cuja palavra vale mais que prata, porque reflete a pureza da palavra de Deus.